Oi, gente. Esse nosso encontro faz parte de uma série de diálogos que a gente tem feito do nosso programa de governo para cuidar de São Paulo. Hoje a gente vai falar de transporte, de mobilidade, que é um dos grandes temas da cidade, que afeta principalmente quem está nas periferias, todo mundo que depende do transporte público. E para isso, a gente reuniu duas pessoas que têm nos ajudado muito a construir esse programa e que são grandes especialistas na área. Está aqui a Ana Odila, que participou da criação do bilhete único na gestão da Marta, na Secretaria de Transportes, que também foi diretora de planejamento da SP Trans na gestão do Haddad, uma das grandes conhecedoras dos modais de transporte na cidade de São Paulo, e o Rafael Calabria, né, que há muito tempo debate esse tema, né, no IDEC e que hoje faz parte do Fórum Consultivo do Ministério das Cidades para as questões de mobilidade. Queria começar o nosso bate-papo trazendo um tema que eu escuto em todas as regiões da cidade, principalmente nas periferias, quando eu converso com as pessoas, que é a qualidade do transporte público e o tempo de espera, a superlotação. Porque, veja, nós temos alguns grandes temas, a gente debateu muito isso na construção do nosso programa, né? A tarifa, todo o debate de tarifa zero, que a Luísa Erundina colocou lá atrás, quando foi prefeita, que nós defendemos na campanha passada, e às vezes os adversários diziam que era impossível, que era utópico, e agora está sendo feita aos domingos. Agora, não basta a gente ter tarifa zero e ter o transporte de péssima qualidade. Tarifa zero com ônibus zero. Tarifa zero com espera de meia hora, 40 minutos no ponto de ônibus. Tarifa zero com ônibus com... O pessoal não consegue entrar de tanta gente que tem. Então, o tema da qualidade pega muito. E tem um dado que é chocante, que nos últimos 4 anos a gente teve uma redução de cerca de 20% da frota de ônibus disponível na cidade de São Paulo. Ou seja, as pessoas estão indo igual sardinha em lata para o trabalho, voltando para casa, enquanto tem ônibus parado na garagem, e sendo que a prefeitura está pagando o subsídio para essas empresas que têm a concessão do sistema de ônibus na cidade de São Paulo. Então, começo perguntando para você, Calabria, que medidas nós estamos construindo no nosso programa de governo com os vários especialistas para reduzir o tempo de espera das pessoas no ponto de ônibus, reduzir a superlotação, ter mais ônibus circulando para garantir que o transporte público seja de qualidade. Bom, obrigado pelo convite. É muito importante esse ponto é central para quem usa o transporte. E é importante colocar que a solução não é complicada, não é impossível. Está prevista no contrato de ônibus já, ainda não foi adotada, mas está prevista a mudança da forma de pagamento das empresas. Então hoje as empresas são pagas majoritariamente por passageiro. E isso estimula o empresário a lotar. Quanto mais passageiro, mais rentável. Ou seja, só para a turma entender isso direitinho. Hoje, a remuneração do subsídio, porque as empresas não recebem só pela passagem que as pessoas pagam. A prefeitura paga um complemento também para as empresas. E esse complemento é quanto mais passageiros ela carrega. Então, Exato. se ele... ali tem uma linha que era para botar de 5 em 5 minutos. Se ele bota de 10 em 10, ele concentra esses passageiros numa viagem só, economiza motorista, cobrador, economiza um tanque de diesel e as pessoas vão lotadas e ele ganha a mesma coisa. Exato. É uma fórmula que o custo dele é a viagem e o ganho é a lotação. Então ele consegue não fazer viagem e aumentar a lotação. É uma fórmula que leva a má qualidade, a lotação, a demora, ao tempo de espera, praticamente tudo de ruim que o cidadão vê no dia a dia usando. E o contrato prevê essa mudança, a passar a pagar por viagem com condicionantes de qualidade, para estimular o empresário. Se ele não fizer as viagens de 5 em 5 como estão programadas, ele não vai ganhar o dinheiro da prefeitura nem o da tarifa. Esse é um ponto importante, porque tendo mais ônibus, tendo viagens e com um controle que elas possam acontecer numa periodicidade menor, você tem ônibus menos lotado, com melhor qualidade, né, Odila? Acho que o básico é começar a verificar e acompanhar as viagens que são realmente feitas. Por exemplo, a gente tem um sistema informatizado que foi implantado em 2005 que não é utilizado para isso. É só computado a frota, não é computada se foi realizada a quilometragem. Isso que é importante, colocar para funcionar a verificação, o controle e a fiscalização por quilômetro rodado do serviço. Isso é muito importante. Às vezes pode parecer, para quem está assistindo a gente, uma discussão meio técnica, né? Mas, gente, isso tem tudo a ver com a vida real na ponta. Visitei Xangai, uma cidade com o dobro da população de São Paulo. Tem uma frota de ônibus bem maior que a de São Paulo.
E eu visitei a central de controle deles. Eles têm ali, em tempo real, num painel, onde está cada ônibus, com o GPS no ônibus, fazendo esse tipo de controle, né? E ali atuando. Se deu problema no ônibus, já pega um outro de reserva para garantir que o sistema funcione com qualidade para a população. Não é inventar roda, isso é possível, existe tecnologia para isso, é só fazer funcionar para garantir que a população tenha o transporte público digno, decente, e não para focar só que as empresas tenham mais lucro em cima disso. Porque o controle não só para o pagamento, para a gestão do contrato, mas o controle para a gestão da operação, para você garantir a regularidade do serviço, que o ônibus vai passar e vai passar naquele tempo previsto, né? Porque não é só frequência alta, mas ele vai passar e você acreditar que vai passar. A gente teve uma experiência com a rede da madrugada, que foi para conseguir fazer esse controle semelhante um pouco do metrô e intervir na hora que é preciso. Então, se o ônibus quebra, você tem que ter um ônibus reserva para poder fazer aquele, para você garantir a regularidade. Isso é extremamente importante para a gente conseguir ter um ônibus menos lotado e, portanto, que as pessoas se sintam tranquilas para irem de ônibus, com previsibilidade de horário, que ela vai chegar lá e o ônibus vai passar, controlando isso por aplicativo. Agora, qualidade do transporte também está ligada a um outro fator, que é a velocidade do transporte público. A velocidade do ônibus na cidade de São Paulo é uma das mais baixas do Brasil. E ela tem uma disparidade com o automóvel individual. Então, se você tem um carro na garagem e tem a opção de ir de ônibus, se de carro você vai com conforto, de ônibus você vai superlotado. Se de carro você vai chegar mais rápido, de ônibus você vai demorar mais, a opção das pessoas, naturalmente, é ir de carro. E aí você tem uma cidade que estimula o transporte individual e desvaloriza o transporte público. A gente sabe as consequências disso. É uma cidade que não anda. Para isso, existem os corredores. Os corredores foram pensados como uma forma de você garantir uma velocidade maior para o transporte público. Foram implementados vários, né? A gestão da Marta implementou muitos, a gestão do Haddad implementou muitos. Essa gestão é triste de ver. No plano de metas, o objetivo era implantar 40 quilômetros de corredores, não chegou a 4 quilômetros de corredores implantados em 4 anos na cidade de São Paulo. Existem alguns corredores, e a gente sentou em mesa como essa aqui muitas vezes durante o programa de governo para falar quais são os prioritários. Existem corredores que já estão licitados, existem corredores que já foram planejados lá no Plano Municipal de Mobilidade. Então eu queria que vocês falassem, começando por você, Nodila, quais os corredores hoje na cidade de São Paulo que nós temos condições de implementar rapidamente, que são prioritários, porque são de regiões onde as pessoas hoje estão demorando 1h30, 2 horas para chegar no serviço, para ir para casa, e podem demorar muito menos com a presença do corredor. Quais são esses corredores que a gente tem condições e que só falta vontade política para a gente conseguir implementar na cidade? Olha, na verdade, a gente tem que ocupar esse viário que a gente tem disponível na cidade com os ônibus, né? Então, tem corredores que são famosos pela quantidade de ônibus que já passa e que é importante que seja liberado espaço nesses corredores. São os eixos que vão para o centro, por exemplo, como o Norte-Sul. É um eixo interessante e importante de ser feito. Mas também existem outros corredores que normalmente não chamam tanta atenção e que seriam extremamente importantes serem implantados. São o que a gente chama de corredores de interligação. Os corredores perimetrais, aqueles que cortam os corredores radiais e que poderiam dar maior oportunidade de viagem. Essas vias hoje são lotadas de carro. A gente, quando usa de carro, a gente até foge dos corredores radiais. A gente usa preferencialmente esses corredores perimetrais. Eu aposto nesses corredores que têm vias largas, já estão com canteiro central no meio, o arco oeste, tanto quanto o arco leste, aproveitando a Avenida Bandeirantes, a Salim Farah Maluf de um lado, aproveitando a Sumaré, a Avenida Brasil e Indianópolis do outro. Apostar nesses corredores. São corredores não muito difíceis de serem feitos, porque a demanda desses corredores é diferente. A infraestrutura está lá e é um tipo de demanda. Por exemplo, nesses corredores não precisa ultrapassagem, porque ele não tem uma demanda concentrada dentro do ônibus. Já tem alto, sobe e desce. Esse é um ponto importante, que é da infraestrutura, né? Porque às vezes as pessoas falam, pô, como é que implanta um corredor? Por que é um corredor? Quando a gente fala de um corredor na faixa da esquerda, na faixa central, você precisa ter o canteiro do meio
para fazer os pontos de ônibus, os pontos de parada, tudo mais. Então, você tem uma obra que às vezes significa desapropriação para alargar um pouco mais a avenida, que é uma obra... Então, aquelas avenidas que já têm esse canteiro central, é mais fácil, mais rápido para você implementar o corredor. Queria também ouvir tua visão, Calabria, que eu sei que vocês discutiram demais isso no grupo de trabalho, dos corredores prioritários que a gente tem nesse momento na cidade de São Paulo, fáceis de implementar e que essa turma que está aí não implementou porque não tem compromisso com o transporte público para todos. Eu acho importante começar por esses mais fáceis de fazer, para conseguir gerar um impacto e mostrar também a intenção da prefeitura de investir nisso. As últimas gestões estão retirando o dinheiro que estava previsto para essas obras, colocando em asfalto e outras coisas, e por isso que foi um alcance tão baixo das metas, tanto Dória, quanto Covas, quanto Nunes. E um exemplo que também é importante, a Radial e a Aricanduva já estão licitados, são debatidos há quase 8 anos e nem foi iniciada a obra. Você tem também o Itaquera Leste, que o Haddad começou e a obra não está pronta até hoje. O Itaquera é a cidade líder, né? Isso. Eu passei esses dias, porque eu fui fazer uma visita técnica no terreno em que o governo federal, pelo PAC, quer fazer uma policlínica lá na Avenida Itaquera. Cara... Acaba no meio do nada. Tá ali, como é uma obra de... Como é que os 10 caras anos. não conseguiram, numa gestão, concluir uma obra que já estava iniciada, começa na gestão do Haddad, 2 gestões, teve a do Dória, agora do Ricardo Nunes, com o Bruno pegando no meio da do Dória. Ou seja, como é que não se concluiu aquele corredor que é tão importante para leste? Né? Não concluiu porque ao longo dos mandatos tiraram mais de R$1 bilhão que estava previsto para a obra de corredor, tiraram da previsão do orçamento já e colocaram em outras coisas de obrinha menor e pontual. O que então, mostra acaba que a não entregando. qualificação de ônibus para essas gestões não foi prioridade. E aí é importante também para chegar no fundão da periferia, que vão ser corredores mais difíceis, né? Cantil de Sampaio, Perimetral Leste, lá em São Miguel, que são vias mais estreitas. Como vai levar mais tempo, a gente tem que aproveitar esse período também para fazer um debate com a população, entender quais são as limitações, a área que pode facilitar a obra ou não, e aproveitar que vai levar um pouco mais de tempo, fazer um debate maior e incluir a população. E eu queria também citar um que é muito importante, que é em Boimirim, lá na Zona Sul, que tem uma mobilização já muito grande de diversas lideranças populares lá brigando por esse corredor há anos, e ele fica sendo empurrado do Estado para o município. Ali, eu me lembro, o pessoal no fundão da Emboimirim, na região do Capela, Horizonte Azul, Jardim Jacira, o pessoal descia a pé do ônibus, 5, 6 horas da manhã, para ir até o terminal do Jardim Ângela a pé para pegar, porque travava todo. Na gestão do Haddad, nós conseguimos duplicar a ponte do Capela. Isso. E aquela duplicação da ponte do Capela tirou um gargalo que tinha e permitiu que as pessoas conseguissem chegar até o terminal Jardim Ângela, perto do Hospital Emboimirim, onde fazia a integração. Agora, aquele corredor não ter sido feito, e foi, quando chegava a véspera de eleição, saiu um monte de faixa, vai acontecer, não aconteceu. Essa tem que ser uma prioridade ali também na Emboimirim. Eu sei o quanto aquele povo que sai do fundão, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas ali naquela região toda ampliada que precisa ser atendida. Conversei outro dia contigo, Nadila, sobre isso. Vi isso na China. Depois vimos a apresentação agora. Um novo modal de transporte que é o DRT. O que é o DRT? É tanta sigla que às vezes a gente se perde. Em inglês é Digital Rail Train. O que é exatamente o DRT? O DRT é um trem, na prática, não é? Só que ele não está sobre trilhos, né? É sobre pneus, só que ele é um trem muito maior do que um ônibus biarticulado e tudo mais. Inclusive podendo ser autopiloto, já existe na China, chegou no México agora, e que com o mesmo custo do corredor de ônibus, você pode ter esse trem que funciona com guiagem magnética e que consegue carregar mais passageiros. Isso é importante. Eu estou vendo com muito bons olhos a construção do DRT como um novo modal na cidade de São Paulo, para aplicação em determinados corredores, onde a infraestrutura urbana daquelas vias permita isso, né? Porque a gente pode ter aí um ganha-ganha, né? Algo que carregue mais passageiros, com grande conforto, né? É meio que um metrô de superfície ali. O DRT... Ele compartilha o não viário. Precisa, ele compartilha o viário do corredor de ônibus com ônibus normais, com carros eventualmente. Eu queria que você falasse um pouquinho do DRT, que foi uma das pessoas que me apresentou esse modal. Olha, a vantagem do DRT é que você pode ter um carro maior, muito maior do que o corredor de ônibus, tá? Além de ser limpo, ele é elétrico. Ele parece um sistema sobre trilhos,
que é o que a gente vê aí como um sistema de qualidade. Pelo preço que ele oferece, eu acho que é um caso a se estudar interessante, principalmente para essas vias perimetrais, mas também na Norte-Sul, por que não? E o DRT tem, você lembrou muito bem, esse aspecto de ser sustentável, ser por energia limpa, zero emissão de carbono. E esse é um tema que eu quero pegar aqui para dialogar com vocês. Hoje eu acho que é consenso que nós precisamos pensar, construir cidades mais sustentáveis. Quando a gente fala de mobilidade em São Paulo, nós estamos falando aumentar a velocidade, corredores, outros modais. Nós estamos falando de melhorar a qualidade do transporte. Essa mudança na implementação do contrato que permita mais ônibus, mudança na forma de remuneração para a gente ter mais ônibus na rua, menos tempo de espera, menos superlotação, além, lógico, ar-condicionado em 100% dos ônibus, Wi-Fi em 100% dos ônibus, que é algo essencial para ter essa qualidade. Mas nós temos que falar também, não podemos fugir disso, de energia limpa. Porque o elemento mais poluente na cidade de São Paulo, a maior parte das emissões de carbono na nossa cidade é por meio de transporte, né? Seja os automóveis individuais, seja o transporte público. E hoje nós temos mais de 90% da frota de ônibus na cidade movida a diesel, que é extremamente poluente. Existia uma promessa de ônibus elétrico que essa gestão fez uma presepada, eu acompanhei isso de perto. Fez uma presepada, a meta era chegar a 2.000 ônibus elétricos, perto disso nesse ano, está um pouco mais de 150 nesse momento em funcionamento na cidade de São Paulo. Contrato mal feito, inclusive suspeito, foi aquelas concessões para empresas que depois sofreram operação policial por ligação com crime organizado, concessão sem licitação. Mas para além disso, né, não se fez. Não se fez porque não se viabilizou infraestrutura de recarga nas garagens, não se fez porque não se priorizou. Então, eu entendo como uma prioridade a gente fazer uma transição energética na cidade de São Paulo e a prefeitura pode atuar de uma maneira muito direta no transporte público. Calabria, eu sei que você tem estudado muito isso, não é de hoje, conhece os modelos ao redor do mundo. Queria que você falasse um pouco o que a gente acumulou nesse nosso programa de governo sobre a eletrificação da frota, o uso de ônibus híbrido, ou seja, sobre energia limpa e redução de poluição no sistema de transporte público em São Paulo. É mais um tema que bate na falta de vontade da atual gestão de mudar, porque não é uma mudança que vai ser natural para os operadores, eles só atuam com diesel há mais de 100 anos. Então a prefeitura precisa agir. As cidades do Brasil e da América Latina que estão conseguindo modificar, né, avançar na eletrificação, eles estão atuando para achar uma solução. Tem que ser um programa de iniciativa da prefeitura, da SP-Trans, para gerar essa mudança. A atual gestão ficou esperando que os empresários fizessem, que os empresários comprassem o carregador, ficou depois achando formas de bancar o empresário tocando a mudança e o empresariado não vai fazer naturalmente, ainda mais porque se paga por lotação e não pelo veículo que se quer, né? No caso o elétrico. Aliás, eu fiquei estarrecido quando eu fui no Palácio do Planalto para o PAC Seleções. Te encontrei lá, inclusive, no Palácio, onde a gente conseguiu investimentos para São Paulo, tratei isso com Lula. E uma das linhas de financiamento que o governo federal abriu pelo PAC foi justamente de ônibus elétricos. E São Paulo não se inscreveu. Não, nem pediu. Não pediu recursos federais para a implementação de ônibus. É muita arrogância. Talvez incompetência, né? É uma mistura, eu acho que dos dois. Eu fui no BNDES, com o presidente do BNDES, o Mercadante, para tratar com ele de eletrificação da frota. Qual é o problema? O ônibus elétrico é um modal incrível, zero carbono. Agora, o preço inicial da bateria ainda é muito alto, do ônibus à bateria. Então você precisa ter um fomento, um financiamento inicial. Ele se paga na rodagem, porque ele tem um custo mais baixo de funcionamento do que o diesel. Então você precisa ter um BNDES e o governo federal está se dispondo e São Paulo não se abriu para isso. Eu acredito, Odila, que o ônibus elétrico é um dos caminhos para a gente viabilizar tarifa zero de uma maneira integral, porque ele, do ponto de vista financeiro, ajuda muito a fechar a conta, porque ele tem um custo de rodagem bem mais baixo do que o ônibus a diesel. Quando o atual prefeito, depois de quase 3 anos na prefeitura, não entregou nada, ele queria criar uma marca política a qualquer custo,
implementou a tarifa zero aos domingos. Ainda que por razões eleitorais, que bom que implementou, porque traz o debate para a cidade. Nós queremos ampliar a tarifa zero na cidade de São Paulo. Aos domingos é pouco. Ampliar e melhorar. Porque também, repito, não adianta ter a tarifa zero com ônibus zero. Tem que ter frota. Porque às vezes tem essa ideia... Tem que ter serviço. Tem que ter serviço. Diz, já que é de graça, faz de qualquer jeito para as pessoas. Não, senhor. Se você quer fazer tarifa zero, você tem que manter a qualidade, melhorar a qualidade do sistema. Então, queria que você trouxesse um pouco o que se acumulou em todos os especialistas nossos, gestores, que estão no nosso programa de governo, sobre as propostas de ampliação de tarifa zero na cidade de São Paulo. Bom, sempre há essa grande preocupação com a tarifa zero no sistema de São Paulo, que é um sistema estrutural metropolitano, e que compartilha com modos e modais que não são do controle do município, né? Então, temos o metrô, que é uma coisa importante para a cidade, e que então sempre a discussão em torno da tarifa zero no município de São Paulo gira sobre isso. Eu fiquei pensando nisso em São Paulo. Me veio a ideia que seria extremamente interessante uma tarifa zero no sistema local distribuidor, aquele sistema que fica contido dentro de uma pequena região, dentro de uma subprefeitura ou de um conjunto de subprefeituras. Então, eu acho que seria viável e seria interessante para a cidade implantar a tarifa zero nesse sistema que no contrato chama Sistema Local Distribuidor. É lógico que esse sistema precisa ser redesenhado para fortalecer os centros de bairro, para fortalecer os equipamentos públicos existentes e para também fazer o sistema de alimentador como ele é desenhado hoje. Então, me pareceu interessante essa tentativa, porque você fortaleceria os centros regionais, não só os centros regionais, os centros de bairros, inclusive. Claro, a economia local, né? A economia local. A cidade de 15 minutos que você tanto fala, né? Claro. Quer dizer, você fortaleceria emprego nessas regiões. Então, acho que é uma coisa a se pensar. Eu acho que é muito genial, porque a gente tem visto experiências em cidades pequenas, as possibilidades que a tarifa zero dá. Então, as cidades estão relatando, além do óbvio, né, que aumenta o número de passageiros, a galera está conseguindo ir mais nas consultas que agendou no SUS, que às vezes a galera marca a consulta, quando chega o dia da consulta não tem dinheiro para pagar a tarifa, e falta. Claro. Então, cai as ausências de consulta no SUS, e com isso a galera vai poder ir na UBS do bairro, vai poder ir no CEL, vai poder ir na biblioteca, vai poder circular, ir no comércio do centrinho da rua do bairro. Então, vai gerar também um aquecimento da vida cultural e comercial ali do bairro, além de possibilidades outras. A gente viu em Mariana, no interior de Minas, que é uma cidade muito grande de extensão de área, né, pequena população, que a galera do bairro rural ia no centro vender a produção da sua horta. Então gera a possibilidade de produção de trabalho, né, de empreendedorismo. E na cidade de São Paulo, certamente vão ter muitas inovações que a gente não consegue nem vislumbrar hoje, porque é a população que vai aproveitar essa oportunidade e ter ideias e gerar e criar coisas novas. Então, você distribuir melhor essas oportunidades e aquecer, criar mais vida no bairro, isso é criar um outro modelo de cidade e de cidadania. É liberar mais tempo para as pessoas fazerem suas coisas, é fazer com que aquele bairro tenha vitalidade. Então, eu gosto muito dessa ideia, acho que pode se articular perfeitamente com a perspectiva de tarifa zero. Gente, queria de verdade agradecer, né, Calabria, Odila, pelo tempo de vocês. Não só o tempo da nossa conversa aqui, estou falando do tempo de meses que a gente passou gestando um programa de governo. Foram muitas conversas, muitas escutas. Escuta não só especialista, isso eu acho que é um diferencial. A gente foi escutar gente na universidade, foi escutar gestor, foi escutar servidor e foi lá na Mboimirim escutar o usuário do transporte público. E fazer um programa que combine tanto a demanda de quem vive o problema, como o conhecimento de quem estuda o problema, essa é a saída para a gente ter o melhor programa de governo para São Paulo. Obrigado a vocês aí por todo esse empenho e essa inteligência criativa voltada para soluções para a nossa cidade. Você que está assistindo hoje, você vai se surpreender quando vierem todas as propostas. Hoje a gente conversou aqui de mobilidade, nós estamos conversando sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente, sobre inovação, gestão, sobre todos os temas para fazer de São Paulo uma cidade mais humana, uma cidade mais moderna, uma cidade que seja boa para todo mundo. Acompanhe aqui. Obrigado.